Graça e paz, amigos que seguem o Vida Pura. Tudo bem com vocês? Aqui é o Cid e hoje quero falar como obter bons resultados. O vídeo de hoje é uma lição para todas as áreas da sua vida. Então preste bastante atenção, porque são coisas que muitas vezes passam despercebidas, até porque são bem óbvias. Mas como diz um sábio, o óbvio também tem que ser falado. E obviamente, sem pensar muito, a gente já sabe o que é um resultado. Ainda assim, é preciso aprofundar um pouco mais no conceito, não apenas no significado da palavra, mas na concepção da ideia, a fim de que a gente consiga ter clareza, definição e compreensão diante daquilo que a gente realmente quer, beleza? Feito isso, chega mais então. O que é um resultado? Já parou para pensar sobre isto? Resultado é consequência, efeito. Eu posso entender resultado como uma situação após uma partida de futebol, por exemplo. Na matemática, é o produto ou o valor final de uma operação. Só que de forma inconsciente, para a grande maioria, resultado significa algo bom, significa sucesso. A gente ouve muito as expressões como esta: "Tô fazendo um treinamento que dá resultado". "Comecei a fazer uma dieta, essa sim dá resultado". Às vezes até damos certos conselhos do tipo: se quer ter resultado, faça isto. Ao passo que, para ter resultado, muitas vezes não é preciso fazer nada. Esses dias mesmo estava assistindo um vídeo no YouTube e apareceu um anúncio onde era vendido um curso em que o produtor enfatizava que o curso dele era bom porque dava resultado. E de fato isso não quer dizer nada. Todo o processo dá resultado, inclusive o processo mal executado. Até mesmo um processo confuso, sem boas definições, sem clareza, que geram dúvidas e que permite ser mal executado. Nenhum resultado é bom ou ruim, até que o teu cérebro, as tuas emoções, o teu intelecto possam interpretar. O resultado que é bom para mim pode não ser bom para você. Trazendo para o mundo físico e objetivo que vivemos, posso dizer que resultado é a nossa realidade. Eu posso olhar para a minha realidade e ser feliz com ela e agradecer, ao passo que outra pessoa poderia viver a minha realidade e dizer assim: como é que você aguenta viver isso? Então, olha à sua volta. Todas as coisas que te rodeiam são resultados de um processo, de uma operação. A parede da sua casa é resultado da união do tijolo ou do bloco, com a massa de cimento, mais areia e mais a mão de obra do profissional que a levantou. O chão que você está pisando agora é resultado do nivelamento do terreno para receber o concreto, que por sua vez resulta da combinação de pedras de brita mais areia que mistura ao cimento, para poder assentar a cerâmica ou o porcelanato. E para isto usa a mão de obra ou a energia do trabalhador. Todos os que participam do processo esperam obter o melhor resultado. Seja você que contratou o pedreiro, seja o pedreiro que vendeu o serviço colocando o valor da sua mão de obra. Enfim, ainda que tenham várias pessoas envolvidas no mesmo processo, o resultado esperado nem sempre é o mesmo. Mas ainda assim, certamente cada qual quer o melhor. Pelo menos ao seu ver. O resultado da construção de uma casa para o contratante da mão de obra representa a casa acabada, construída, aconchegante, com tudo funcionando corretamente. Água encanada, instalação elétrica sem problema, telhado sem vazamento, paredes sem infiltrações, enfim, uma casa pronta para ele descansar, receber visitas e ter onde morar, com uma família ou viver só. Para os profissionais da construção, arquitetos, engenheiros, pedreiros, etc., o resultado para eles é receber o dinheiro no dia certo e no valor conforme combinado, para ter que pagar as contas, pagar os boletos, que de fato não param de chegar. Por que estou contando toda esta história? Para dar uma noção que para ter bons resultados, há muitas pessoas envolvidas. Então, para que o bom resultado aconteça, cada qual precisa fazer a sua parte, conforme o combinado. E o mais importante, conforme aquilo que eles realmente querem e acreditam. Por isso é interessante que se alie a pessoas que possuam os mesmos objetivos que os teus. Se você quer algo, mas está em um grupo, ou é amigo de pessoas que não pensam e nem se comportam como você, tem que tomar muito cuidado para não se contaminar.
Porque a tendência é não ter os resultados que você espera. Porque eles certamente visam outros resultados. Ou pior, muitas vezes eles nem sabem o que querem. Então, para eu te mostrar como ter o melhor resultado, eu preciso primeiro saber o que você quer. O que você quer? Se você é uma mulher solteira e diz que o que você mais deseja é ter uma família, se casar, ter filhos e ser uma boa mãe, no entanto ama uma balada, gosta de encher a cara, transa com vários em uma única noite, você tem que parar com tudo isso. Ou acha mesmo que você vai casar, ter filhos e ser uma boa mãe? Ter filhos até pode ser, se não optar pelo aborto. Agora, ser uma boa mãe e se casar, não. Aí já é uma outra história. Para que de fato você consiga o que diz querer, você tem que mudar. E não mudar só o comportamento. Mudar só o comportamento é forçar um resultado. Você tem que mudar a mente, para que os teus pensamentos, ações e atitudes possam traduzir o que você quer. Então o seu comportamento vai ser diferente. Agora, se você falar, não, eu não quero me casar, eu não quero ser exemplo para ninguém, eu não quero ter filhos, só quero curtir, ter prazer, não quero dar satisfação a ninguém. Então, parabéns, continue do jeito que você está. Se é isto que você quer, então você está no caminho certo. Para você. Quer ter uma vida promíscua, liberal, regada a bebida, sexo, drogas e rock and roll? Se este é o teu sonho, sua meta ou seu objetivo, se não se preocupa com ninguém, se não quer ser obediente a nenhuma lei que prevê o oposto do que você quer, se não quer ser um missionário, um pastor, um bom profissional, um líder, vá em frente. É este o caminho. Não há caminho mais certo para você. Até porque nenhum resultado é bom ou ruim, até que você possa interpretar. A pessoa que busca por mão de obra especializada, busca a melhor, para não ter resultados com problemas. Imagine que você está quase fechando um contrato com um profissional em uma época ruim para todas as áreas, tipo esta que estamos passando agora. Então ele vai até a sua casa para um orçamento. Você mostra a sala, a garagem, a cozinha, o banheiro, etc. Durante o orçamento, ajusta aqui, ajusta ali, chegam num valor bom para ambos e que cabe no seu bolso. Você fica feliz, afinal precisava de um bom profissional de elétrica para fazer toda a instalação da sua casa. E aí na hora que o eletricista está se despedindo, um tio que você não via há anos chega de repente. E ele conhece o eletricista. Eles conversam, o eletricista se lamenta e diz que o Brasil não tem mais jeito, que não vai para frente, que só tem corruptos e que a situação não está fácil para ninguém. Que os orçamentos não estão sendo aprovados, mas que com fé em Deus vai dar tudo certo. Quando o eletricista vai embora, você comenta que vai contratá-lo para fazer toda a instalação da sua casa. Aí o seu tio fala, esse cara é enrolado. Teve uma vez que eu contratei para fazer um serviço em casa, ele disse que ia fazer em uma semana. Eu fui besta, paguei adiantado. E ele levou mais de um mês e a instalação ficou uma droga, para não dizer outra coisa. Eu mesmo tive que dar um jeito depois. Certamente, depois de ouvir uma coisa dessa, não de qualquer um, mas do seu tio que você confia, você vai atrás de outro eletricista. A menos que seja misericordioso e o contrate mesmo sabendo disso. Mas nem sempre dá para ter misericórdia, ainda mais quando o processo precisa ser executado e ter o resultado que se quer no tempo que se espera e que precisamos. Sendo assim, este que seria contratado por você, por causa de um resultado ruim que o mesmo ocasionou no passado, vai ficar mais um tempo sem trabalho e mais um orçamento que não será aprovado. Você sabe o que significa tudo isso? Que os anos passam, mas os resultados das suas ações e dos teus pensamentos vêm, e vêm como um som. Eles reverberam, trazendo até você as últimas consequências. Este eletricista picareta, inconsequente, achou que na época tinha ocorrido tudo bem, que já tinha tido o resultado esperado. Mas na verdade ainda não. E agora está numa situação ruim, colhendo um fruto amargo de sua própria plantação e responsabilizando o governo, o Estado, o país. Mas não tem consciência que o problema é ele mesmo. Preste atenção no que Paulo dá aos Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3 e 23. Você acha que Paulo daria um conselho tão profundo sobre algo tão raso? Eu acho que não. Nossos resultados nos importam e muito. Fique esperto com uma coisa. Você que me assiste agora, tudo o que você faz aos outros,
Na verdade, você está fazendo a si mesmo, fazendo a si mesma. O mundo pode girar, o tempo pode passar, mas antes que chegue a tua hora, você obterá os resultados muitas vezes inesperados. Então seja justo, seja generoso, seja amável e bondoso. Sabe aquele ditado, o barato sai caro? Muitas vezes é verdadeiro. Então você tem que estar mais atento às propostas. Um produto que tem um valor muito alto e alguém vende a preço de banana, procure saber por quê. Primeira pergunta, tem nota? Uma mão de obra especializada muito abaixo do valor do mercado, procure saber por quê. Pode ser de alguém que já deu tanto calote, agora teve que baixar o preço para conseguir trabalho. Muitas vezes o pano de fundo pode ser igual à história que te contei. No entanto, o fator mais significante para ter o melhor resultado, sabe qual é? Deus? Não. A parte dele já foi feita. O poder ele já te deu. E ainda ele continua te dando a vida. É longânimo para que você se arrependa dos seus maus tratos, de sua picaretagem e comece a andar na linha. A peça-chave da equação da vida para se ter o melhor resultado é você. E você não é a sua aparência. E você não é o seu cérebro. Você não é o teu corpo. Tudo isso são coisas que você tem. Coisas que você ganhou de presente de um pai amoroso. Porque são coisas muito valiosas. E quando utilizadas para um propósito consciente, sob um pensamento organizado, representam um grande poder. Um poder ao seu favor. E o dinheiro não pode comprar. E você precisa delas para se locomover, para sentir, para se expressar em um mundo físico e aparente. No entanto, você e eu somos mais do que tudo isso. Somos um ser humano, um ser espiritual. E este poder que temos é excedente. Paulo, em 2 Coríntios 4 e 7, chamou este poder de tesouro. Então, se temos um tesouro, tenho certeza que somos valiosos, que somos ricos. Vamos ler juntos? Olhe lá. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede não provém de nós, mas de Deus. Somos seres espirituais, dotados de um poder inimaginável, que vem de Deus. Mas este poder só funciona ao nosso favor quando o usamos, e não quando somos usados por ele. E se os resultados que você vem obtendo ao longo da vida não estão sendo do seu agrado, então olhe para você. Não olhe para os fatores externos. Eles já são resultados. Eles já são efeitos. Mas só você é a causa. Não deixe que sua conta bancária determine esta situação financeira que você está vivendo. Não deixe que a cultura dite o que é bom ou ruim para você. Você é o agente que determina o seu status financeiro. Se acha que não é bom o suficiente, então procure um você diferente. Seja diferente, pensa diferente, sinta diferente. Temos a mania de dizer aos outros que é preciso pensar para falar. Concordo, porque muitas vezes falar sem pensar pode ser resultado de pensamentos de outros. Pensamentos da grande mídia, pensamentos de uma cultura caída, pensamentos de uma religião que não tem nada de Deus. Então, por esse motivo, é bom pensar para falar. Porém, o que está atrás desta motivação, de fazê-lo entender que não é bom falar sem pensar, pode muitas vezes ser a expressão apenas de um interesse pessoal, ou um motivo raso e superficial, como, por exemplo, evitar causar reações que não sejam boas para você. Evitar que desagrade o teu pastor, evitar que as regras da instituição sejam aplicadas a você. Então este freio nas palavras, muitas vezes tem mais a ver com o ditado: quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu acrescento, recebe também o que não quer. No entanto, agir assim, muitas vezes é uma forma de forçar um resultado. É uma forma de se moldar a valores externos, de se conformar com o mundo. Mas o que nos liga aos nossos sonhos e desejos vai muito além do pessoal. Quando você pensa o que quer, mas não fala com medo de ouvir o que não quer, não fala com medo de ser expulso da igreja que congrega, não expressa a sua opinião com medo de ser mandado embora desse emprego que lutou anos para conquistar, você não está se livrando de um problema. Você está acumulando e criando problemas. Logo, melhor do que pensar para falar, é melhor pensar para pensar. Que loucura é esta, Cid? Sim, isto é o chamado de metacognição. Trata de analisar pensamentos e não deixar que os maus determinem as tuas ações futuras, consequentemente os teus resultados. Porque quando você não pensa para pensar, você continua pensando o que não deveria. Você apenas não está verbalizando ou transformando em ações, pelo menos não naquele momento, por enquanto. Porque talvez não queira desagradar alguém, ou não queira desagradar a si mesmo. Por causa da reação deste alguém ao ouvir o que você não deve falar. E se não deve falar, talvez não deva pensar também. É preciso analisar. E se tem que falar o que pensa,
Procure o momento certo, o local certo. Não deixe que a forma como fala invalide os teus reais propósitos. Saiba que os teus pensamentos são tão reais como qualquer outra coisa visível e sustentável. Eles ocupam muito espaço dentro de você. E você se dá mal quando não pensa a verdade. Por exemplo, seu pai te corrige, porque você está fazendo algo que, de acordo com a educação que ele te deu, não está legal. E você leva aquela bronca. Não diz nada, mas pensa um monte de besteira, do tipo: velho estúpido, te odeio, não vejo a hora de comprar a minha casa e deixar você na mão, desgraçado. Não sabe o que fala. Você não disse nada, não disse uma só palavra, mas é pior do que tivesse dito. Por quê? Primeiro, os pensamentos também ativam um coquetel químico no seu cérebro e fazem com que as glândulas suprarrenais produzam uma alta quantidade de cortisol que liberam este hormônio na sua corrente sanguínea. Segundo, se isto se tornar um hábito, você pode desenvolver, com o tempo, doenças cardiovasculares, problemas de concentração e memória, problemas digestivos, ganho de peso, entre tantas outras coisas. Esconder o que sente não evita nenhum desses malefícios. Por isso, reafirmo para o seu próprio bem: se não pode falar o que pensa, também não pode pensar o que pensa. Olha o que o próprio Deus disse ao profeta Zacarias: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Zacarias 8:17, parte A. Pensar mal no coração significa exatamente isso que tenho falado. Um pensamento que causa sentimentos e emoções negativas. Os pensamentos incessantes em sua mente que não foram analisados. Eles estão pesando no seu HD mental. Estão sendo sempre processados e, quando são repetitivos, com o tempo, serão enviados à sua mente inconsciente. Aí não tem mais o que fazer. Aí não tem mais jeito. Você vai falar, vai fazer e eles vão determinar os teus resultados. Verdadeiramente, eles já determinam os teus resultados antes de verbalizá-los, porque todo este cuidado que você tem para não fazer os manifestos já está te limitando, não permite o teu caminhar com segurança e provoca tensão e ansiedade. Então, analise os teus pensamentos e pare de pensar o que não é bom. No computador, quando você não quer mais que um arquivo seja processado pela memória, não basta apenas dar um delete no arquivo, porque ele só é transferido para a lixeira. Mas na lixeira ele continua sendo processado pela memória, ocupa o HD da máquina e ainda pode ser restaurado. Agora, quando você executa o comando Shift mais Delete, aí já era. Ele é excluído definitivamente e não tem mais como ser processado. Analise os teus pensamentos e dê o comando Shift mais Delete em todos aqueles que só fazem você se sentir mal. Não faça de você uma lixeira ambulante, cheio de pensamentos que não podem ser falados. Já que falei de computador, você já reparou que às vezes você recebe propagandas de coisas que você tem procurado na internet? E ainda que não procure mais, do nada, essas publicidades aparecem para você? Como isto ocorre? Isso se dá aos cookies, bolachas, no inglês. Tanto que o símbolo é uma bolacha mordida. Eles são instalados na sua máquina quando você visita determinados sites. São úteis para a sua navegação. Se não existissem, a navegação seria pior. Entretanto, também são usados de formas maliciosas, pois através deles é possível acompanhar todas as suas atividades online. Então, infelizmente, existem sites que pegam suas informações e vendem a empresas de publicidades para ficar te mandando um monte de propaganda, induzindo você à compra de determinado produto. Por que estou falando dos cookies? Porque são como os pensamentos, que na maioria das vezes não são verbalizados. Só que ainda assim servem de gatilhos e te induz a ações que não gostaria de praticar. Você também não usa os cookies do computador, mas eles estão lá. Eles são gatilhos para que você seja levado a um site que você não gostaria de ir. Como fazer para não receber mais propaganda daquilo que você não quer? No computador, de vez em quando, vai lá em configurações no seu navegador e faça uma limpeza geral no seu histórico. Na sua mente, elimine aquele histórico de pensamentos indesejados. Não viva a vida fundamentado em traumas e resultados ruins do passado. Dê um shift delete em todos estes arquivos
que fazem parte do seu histórico de navegação, da sua mente. O Felipe, o Davi e eu, aqueles que nos cercam e todos os demais da equipe do Vida Pura, não somos perfeitos, mas estamos trabalhando nisso. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Sempre buscamos os melhores e mais nobres pensamentos. E buscamos alinhar os nossos sentimentos a eles. Porque sabemos que o pensamento é a linguagem do cérebro, mas os sentimentos é a linguagem do corpo. Então, para que tenhamos os resultados que desejamos, eles precisam estar alinhados. E mais da hora em tudo isso é que de fato temos tido alguns resultados inesperados, mas são melhores do que imaginávamos. A cada dia temos experiências que nos fazem permanecer nesse caminho. E o que eu mais quero é que você também tenha resultados inesperados, surpreendentes e bons. Não somos um ministério que luta contra a pornografia e contra a masturbação. Buscamos ensinar pessoas a viver conforme a vontade de Deus, promovendo paz, equilíbrio e uma vida pura e abundante. Quando você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Paulo fala em Romanos no capítulo 12, vai perceber que pornografia e masturbação são coisas do passado. E você não é nem uma lixeira para ficar guardando nenhum tipo dessa imundícia. Acima de todo resultado, intencional ou não, tem alguém olhando por nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.